Bom dia, igreja. Uma alegria ter a presença de todos hoje aqui de manhã. Eu trago boas notícias do Peru. Eu, o Edson, o Leandro e a Vânia tivemos o privilégio e a honra de podermos fazer parte de uma conferência que começou quarta-feira passada no Peru, Conferência das Américas. Foi um momento bem emocionante para todos nós que estivemos lá. Muitos irmãos da Argentina, da Bolívia, do Chile, do Equador, do Peru, da Colômbia, da Venezuela, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Porto Rico, Panamá, República Dominicana, Honduras, México, Los Angeles, Miami, Canadá. Metade do mundo estava lá. E a gente mandou bala. E aconteceu um milagre. Um homem falou em línguas no Peru. Foi Joe. E eu dei uma aula em espanhol por 1 hora, é mole? E o milagre não é esse. O milagre é que todo mundo entendeu. Então foi maravilhoso a gente estar lá. Quero agradecer muito o apoio de todos. Quero animar você. A próxima Conferência das Américas vai ser num lugar, não vai ser num lugar tão bonito, mas vai ser daqui a 3 anos, na República Dominicana, justamente onde é o Mar do Caribe, tá bom? Então, se você se anima aí, eu queria animar você já ir guardando seu dinheirinho, porque vai ser na República Dominicana, em 2019, a próxima conferência. Uma oportunidade incrível, eu quero animar quem puder ir e guardar o seu dinheirinho. Vai lá comemorar as suas bodas de prata de casamento e aproveita e passa uma semana com os irmãos. Vai ser maravilhoso. Irmãos, as aulas foram incríveis, inclusive uma das aulas que mais me tocaram, eu vou ter o prazer e o privilégio de passar para vocês aqui hoje, mas o que mais me animou foi ver o coração dos irmãos. Países diferentes, culturas diferentes, versões diferentes do espanhol, e a gente pode conversar, e a gente pode falar do coração, e a gente pode expressar nossos sentimentos. E a gente pode se abrir. Assim, de todas as conferências que eu já fui na minha vida, de todas, essa foi a conferência que eu mais passei tempo com pessoas. Foi incrível. Eu não tive um tempo de folga, eu marquei tempo todos os momentos que eu pude com pessoas. Tive com irmãos de vários lugares desses que você não conseguiu. Faltou tempo para ter tempo, para você ter ideia. De tanta gente que eu queria conversar, aprender. O desejo que as pessoas têm de se comunicarem, de falarem, de expressarem, de aprenderem. Um clima de muita espiritualidade, muita humildade, pessoas bem desprovidas de barreiras, dispostas a aprender um com o outro. Não importa quantos anos tem na fé, não importa quanto tempo tem na igreja, não importa nada, mas desejosos de manter a comunhão, de trabalharem juntos, e trazerem seus relacionamentos. Eu quero dizer assim, o reino de Deus é maravilhoso. É maravilhoso você poder conversar com pessoas, poder falar do seu coração, poder expressar, poder chorar junto, rir junto. E foi um privilégio para nós. Eu sei que dos irmãos, semana que vem o Edson vai compartilhar um pouco mais também, mas é um privilégio enorme. Eu quero muito agradecer a Deus, muito agradecer e levantar o nome de Deus, por Deus conseguir unir tantas pessoas diferentes, tantas raças, tantas culturas, em volta do mesmo Cristo, do mesmo Senhor. Isso é um milagre. Isso, pessoas que você nunca viu, e já no aeroporto te receberem, só para saber que é seu irmão na fé, te receberem, darem toda assistência, todo o amor, toda a alegria, toda a admiração. O reino de Deus é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Se você nunca teve a oportunidade um dia de conhecer uma das nossas igrejas, eu quero encorajar você. Vai conhecer as igrejas do Brasil ou fora do Brasil, em todos esses países. É um privilégio. É um privilégio que Deus tem dado a cada um de nós mesmo. Então hoje eu quero compartilhar com vocês uma das aulas que tocou bastante meu coração. E é impressionante como Jesus, ficou claro para mim nessa conferência, como Cristo quer usar muito nossas vidas para ajudar os outros. É impressionante, eu fui ter convívio com um casal da Bolívia, que eu nunca tinha visto na vida. Ele é médico e ela é enfermeira.
Eles são americanos, mudaram dos Estados Unidos para a Bolívia para ajudar as pessoas pobres do país com a sua capacidade de medicina e fazem parte da igreja e ajudam muito. E foi muito interessante. Eu fui, então, almoçar com eles um domingo à tarde, com eles e um casal de Costa Rica, que são amigos meus há muitos anos, e a gente foi passar um tempo junto. Nunca tínhamos visto, nunca tinha conversado com eles, sentamos, nos apresentamos, e eu já saquei uma foto do meu celular da minha família, falei, esta aqui é minha família, a minha mulher, meus filhos estão aqui. Oh, é? Vocês entenderam? Tá vendo? Não é difícil, beleza? Tá vendo? Tranquilo. Tranquilo mais ou menos, né? Vamos falar a verdade. E, assim, a mulher dele pegou meu celular, ela nunca me viu na vida. Ela olhou minha família e falou assim, aí ela pegou, virou o celular para mim e fala assim, fala 3 qualidades de cada um deles para mim. Assim, na lata, assim, ó. Pá! Eu até levei um susto na cadeira. Né? E aí rapaz, aí eu falei pra caramba. Falei da minha mulher, do amor dela por Deus, da minha filha, do meu filho. Aí quando eu terminei, ela falou assim, obrigado, agora eu conheço mais da sua família. Que incrível, cara. Fui ter um tempo com o irmão do México, um irmão que eu tenho uma estima muito grande, a gente sentou, tomamos um café, e ele falou, então, Héctor, quais são as fraquezas da sua igreja e as forças? Né? Uma pergunta assim, mas assim, e aí eu falei, o que são nossas forças, o que Deus tem feito na nossa vida, a nossa união, a maneira que Deus tem unido para a gente crescer. Foi falando das boas coisas e das coisas que não são boas, tudo bem. E eu perguntei, e as suas? Aí ele também tinha uma lista enorme. Mas que maravilhoso, a gente se despide de qualquer preocupação de aparentar qualquer coisa. E eu quero falar sobre isso hoje. Né? Quero pedir que você abra seu coração, abra sua mente, abra sua Bíblia e também abra seu caderno e anote as coisas que vão tocar o seu coração. Não precisa anotar tudo, mas toque o que te toca, escreva o que te toca e guarde para você meditar e crescer, para que você tenha uma semana que você vai buscar ser mais como Cristo nessas áreas que nós vamos tocar hoje, amém? Vamos juntos orar. Senhor, nosso Pai, nessa manhã nós te agradecemos pelo privilégio de fazermos parte do seu reino. Nenhum de nós seríamos aptos ou capazes, Pai, de fazer parte do seu reino. Nenhum de nós, Pai, seria possível por nós mesmos, mesmo com nossas forças e caráter, poder fazer parte do seu reino se não fosse o Senhor nos procurar insistentemente, nos achar, nos entregar na mão de Cristo, para que Ele sim nos ensine o caminho, a verdade e a vida. E conhecer a Ti, Pai, que privilégio tem sido para nós. Ler Sua palavra, receber o Seu Espírito Santo, ver Seu Espírito falar conosco todos os dias, nos guiando, falando conosco, insistindo, batalhando, trabalhando em nossa alma, em nosso pensamento, em nosso coração, para que cada um de nós sejamos fiéis, que honremos o sangue de Cristo. Que cada dia, Pai, Seu Espírito luta para que a gente olhe para a cruz, que a gente mantenha nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor, consumador da nossa fé. Pai, nessa manhã, nos reveste de humildade, nos reveste de abertura, que a gente possa ouvir, talvez coisas que a gente nunca ouviu, ou já ouviu de novo, e está amortecido em nossos corações. Mas eu oro, Pai, que o Senhor possa nos fortalecer hoje de manhã como igreja. Pai, ajudar-nos a dar-nos os passos que o Senhor nos ensina. Pai, também nos reveste de humildade, porque nós não somos perfeitos. E a gente não pode olhar para nenhuma pessoa dessa igreja e exigir perfeição, quando nem nós mesmos somos. Mas o que a gente pode fazer é fazer o que Cristo fez. É amar, é dar esperança, é corrigir, é levar a pessoa a pensar em Cristo, é ajudar cada um a se tornar mais e mais a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Essa é a minha oração hoje de manhã, que a imagem do Senhor se forme mais nítida, cada vez mais em nós. Nos acompanhe e nos revista, Pai, da sua santa palavra, que ela toque profundamente no nosso coração. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12. Sabe, ficou claro para mim que foi muito nítido ver como Deus quer construir relacionamentos, essa conferência. Relacionamentos que nos possibilitem, cada um de nós, nos tornarmos pessoas vulneráveis. Falar o que eu sou na frente daquelas pessoas que eu confio. Falar para os meus amigos do que eu preciso. Sabe, o que Jesus fez, irmãos, por nós, como a gente já cantou hoje e já ouviu na ceia, Ele fez para que nós jamais nos tornássemos o que éramos antes de conhecê-lo. Jesus fez o que fez para a gente jamais voltar ao passado. O desejo de Deus é que eu, você, homens e mulheres de todo mundo, se tornem cada vez mais a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, de todas as maneiras. Sabe, a vida, e você sabe disso, a vida é uma batalha, não é verdade? Se você não recorda disso, amanhã, quando o seu despertador tocar 5 horas, você vai lembrar bem disso. A vida é uma batalha. Vamos para a batalha, vamos acordar, vamos para a luta, né? Sabe, em Eclesiastes 4, versículo 9. Eclesiastes 4, versículo 9. A palavra de Deus diz assim, Eclesiastes 4, versículo 9. É melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Sabe, é interessante. A palavra de Deus diz, se faz frio, 2 podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles. Se estivesse sozinho, uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. A gente usa muito isso para falar sobre casamento, não é verdade? Muito sobre casamento. Mas, irmãos, a Escritura fala sobre relacionamento, sobre relacionamentos, de pessoas que estão ligadas, de pessoas que estão íntimas, que se ajudam nos momentos difíceis, que quando um cai, os outros vão lá e fazem o quê? Levantam, dão um apoio, um encorajamento, né? Quem de nós não precisamos de pessoas ao nosso lado? Ou a gente acredita que nós vamos ficar em pé o tempo inteiro? Quem de nós já não trupicamos várias vezes na fé, né? Trupica e cai. Quantos de nós já aconteceu isso em nossas vidas? Quantos de nós vamos passar por isso na nossa vida? Né? E quando a gente pensa nisso, fala, eu não posso estar sozinho aqui, quem vai me levantar? Porque sabe, quando a gente cai é difícil. Às vezes o tombo dói. Às vezes é difícil levantar. Nos falta fé, nos falta esperança, nos falta ânimo. O que a gente precisa? De uns círculos de amigos. Círculos de amigos, como Jesus o fez. Sabe, irmãos, círculos são muito melhores que filas. Né? Por exemplo, hoje eu estou dando aula e todos nós estamos enfileirados. A pergunta é, quem está do seu lado, você já viu? Então olha para a pessoa do seu lado, cumprimenta ela. Fala, bom dia, é um prazer estar com você. Porque muitos de nós nem sabemos quem está do nosso lado. Porque a gente não vê, não é verdade? A gente não vê. Não é que a gente é ruim. É que o olho não alcança. Né? Mas quando a gente senta em círculos, o que a gente vê? A gente vê todo mundo. A gente vê um ao outro. Eu vejo a afeição, o rosto. Eu posso até ver as aflições. Posso até ver o temor. Posso ver o amor. Eu posso ver as lágrimas. Sabe, às vezes quando a gente está em fila, tem pessoas do nosso lado chorando e a gente nem percebe. Pessoas sofrendo e a gente nem vê. Mas quando a gente está em círculos, a gente pode olhar um no olho do outro e ajudar. Sabe, Jesus trabalhou com seu grupo em círculos. Ele comia muito. Aonde? Em volta da mesa. Ele podia ver todo mundo, conversar com todo mundo, ensinar todo mundo. Quando sentamos em círculos, a gente vê a necessidade do outro. Sentimos mais forte isso. Hoje de manhã, a pergunta que nos remete a pensar, quem é o círculo de amizades que eu tenho? Eu sou um homem que anda enfileirado, eu sento e não vejo ninguém me vê?
Ou eu sou um homem onde meus relacionamentos são em círculos. Pessoas estão me vendo e eu estou vendo. Quando eu sofro, eles me veem. Quando eles sofrem, eu vejo. Quando a gente se alegra, eles veem. Quando eu me alegro, eles me veem. E juntos participamos da vida um do outro. Sabe, em Romanos capítulo 15, versículo 14, Deus nos dá um privilégio enorme de formar um círculo com pessoas aqui na igreja que têm o Espírito Santo de Deus. Uau, isso! Olha que incrível, Romanos 15, 14. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselho uns aos outros. É uma joia, é um tesouro a gente estar num círculo onde todo mundo tem o Espírito Santo de Deus, onde Deus trabalha em todo mundo, onde todo mundo ouve o Espírito, onde todo mundo é capaz, com sua bondade, com o Espírito, aconselhar a nós e aconselhar uns aos outros. Sabe, eu quero falar nós, principalmente nós, os homens. A gente tem uma tendência muito grande a ser isolados, não é verdade? Independentes, autônomos, fechados, difíceis de serem acessíveis, muitas vezes em nossos corações. Quando você olha para você, o que você pensa? É fácil você falar de você mesmo? É fácil você falar dos seus sentimentos, ser vulnerável, dos problemas? Por que é fácil? Por que não é? Do que a gente tem medo? De chegar para o irmão e dizer, olha, essa semana foi muito ruim, eu lutei muito com impureza, foi muito difícil para mim. Olha, essa semana fui tentado num trabalho a mentir, eu menti, me sinto tão mal, cara. Estou tão derrotado na minha vida essa semana. Porque às vezes é tão difícil a gente expressar isso para quem a gente escolheu para estar próximo de cada um de nós. Sabe, a semana passada a gente teve uma aula sobre parcerias e discipulado. Eu vi essa aula depois pelo vídeo e eu fiquei pensando, exatamente isso que Deus deseja, que a gente se cerque de relacionamentos onde nós vamos poder ser nós mesmos, que a gente vai tirar nossas máscaras, nossos medos, nossas ansiedades e deixar todo mundo conhecer quem nós somos. Sabe, nós que vamos conhecer uns aos outros, a gente não deveria pensar, nossa, você luta com isso? Porque às vezes assusta, não assusta? A pessoa vem e fala um negócio, você fala, nossa, ainda bem que eu não luto com isso, né? Ainda bem que eu, né? Todo mundo pode falar isso aqui, ainda bem que eu não luto com isso, né? Em alguma coisa você pode falar isso. Mas e as outras coisas? Todos nós temos que olhar em círculos com ar de misericórdia e de bondade um para o outro, com certeza. Sabe, as mulheres têm essa dificuldade também. A mulher fala mais, tem mais facilidade, né? Mulher é mais aberta, mas a pergunta é, mesmo vocês mulheres, que têm essa característica muito mais apropriada para falarem do coração, você tem um grupo que você confia? Amizades que você pode abrir e falar das coisas mais íntimas do seu coração? Onde você se sente vulnerável, que ninguém vai te julgar, mas as pessoas vão ter esse olho de Cristo, de compaixão, esse olho de amor, esse olho de esperança, esse olho de justiça e de bondade para tocar nossos corações. Sabe, quando a gente vive isolado, é um perigo, é um perigo. Quando a gente vive sem relacionamentos que Deus construiu para nós termos, é um perigo. O resultado de vivermos isolados, muitas vezes se torna tristes demais. Quando a gente se isola muito, ou se isola definitivamente, sabe, os resultados vão vir. O casamento piora, às vezes seus filhos começam a lutar na fé, você se afasta de Deus, destrói vidas, cria amargura, muitas vezes, cria uma tristeza tão grande, mas quando você tem um grupo, você recebe ajuda. Hoje nós vamos ler a história de um homem admirável, chamado Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um guerreiro, um homem forte, valente, conhecido, livros escritos sobre ele. Mas tem um momento da história dele
que as coisas ficam difíceis. E vamos estudar essa história hoje, para ver o que a gente pode aprender. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Na primavera seguinte, no ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Cadê? Você está vendo alguma coisa nessa escritura? Alguma coisa te chama a atenção? Cadê o grande rei? Cadê o grande herói? O que acontece aqui? Percebe alguma coisa que parece que ficou meio disfuncional nesse momento? Você consegue perceber? Tá bom. Versículo 2. Uma tarde Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem mandou que descobrisse quem era aquela mulher. E soube que era Batseba, filha de Eliã, a esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Que tragédia na família. Davi, sabe quantos anos ele tinha quando fez isso? Aproximadamente 50 anos de idade. Ele não era um jovem, cheio de hormônio, que não tinha sexo, e que caiu. Ele era um homem, um rei. Ele governava já há mais de 10 anos. Um cara, como muitos de nós, na faixa dos 50 anos de idade. O que ele fez? Mandou lá os mensageiros, os escravos, trazerem a mulher. Quem era ela? Quem era essa mulher? Não era qualquer mulher. Ela era a filha de Eliã. Sabe quem era Eliã? Foi um dos 30 guerreiros de Davi. Sabe quem foi o pai de Eliã? O avô da mulher com quem ele dormiu foi Aitofel. Sabe quem foi Aitofel? Conselheiro de Davi. Ele dorme com a neta do conselheiro dele. De quem que ela era esposa? De Urias, um dos 30 guerreiros valentes, segundo Samuel 23 fala isso. Urias era um soldado fiel, um dos mais fiéis que ele tinha. Urias, o marido, e Eliã, o pai, e o avô dessa mulher ajudaram Davi a chegar onde ele chegou no reinado dele. Como é que ele se atreveu? Será que foi só uma vez que ele fez sexo com ela? Será que foi só uma? Será que foi mais vezes? Um homem de 50 anos como rei e dorme com uma mulher jovem de 20 anos. Quem que ele chamou para ir buscá-la? Os serviçais dele, os mensageiros. Irmãos, vamos falar a verdade. O que empregado de uma casa grande fica fazendo quando o patrão não está? O que faz? É simples, quando todos os empregados se reúnem e o patrão não está, qual que é o papo? Fofoca, não é? Ué, fofoca. Por isso que se vende tanta Contigo, Titi e todas essas revistas aí. Fofoca, o povo adora fofoca, não é verdade? Fofoca, vamos falar. Vamos falar de quem? Falar de nós? Que isso, vamos falar dele. Do dono, né? Então você imagina, os mensageiros falando, você está vendo? Olha o rei, olha o homem de Deus, olha o que ele está fazendo. Ele está dormindo com a mulher do soldado dele. Caramba, o avô dele é conselheiro. Olha isso. Olha como esse cara está desgovernado. Olha, o que está acontecendo? O que você acha que a criadagem ficou falando dele? Olha o que acontece, os bastidores. O que Davi fez? Tentou controlar essa situação. E ele então arma um plano. Versículo 5. Ele arma um plano para ver se consegue esconder isso aí. Ela voltou para casa, depois descobriu que estava grávida. E mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou essa mensagem a Joabe. Eu acho que ela dormiu mais de uma vez com ele por causa dessa escritura. Então ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida. Não é assim, né? Você vai, dorme, levanta, vai para casa e fala, estou grávida. A vida não é assim, né? Concorda comigo ou não? Né? Não tem, esse milagre não acontece. Demora para você saber que você está grávida.
Então me parece que foi mais de uma vez esse negócio. Me parece, tá bom? Não estou afirmando, mas essa escritura dá uma abertura aí. Mas o ponto não é quantas vezes ele fez sexo com ela. O ponto aqui é outro. Então, continuando. Davi mandou então essa mensagem a Joabe. Mande que Urias, o Eteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa, meu filho, descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora por muito tempo. Por que você não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderei eu ir para casa, comer e beber e dormir com minha mulher? Juro por tudo que é sagrado, que nunca poderei fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia, amanhã eu te mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém, naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou para o jantar. Aquela noite, Davi convidou para o jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: põe Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois de retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Davi tenta esconder. Ele tentou convencê-lo a voltar para casa e dormir com sua esposa, ele não consegue. Tão fiel era esse soldado. Depois convida para um jantar, o que faz? O embebeda. Dá muito álcool para ele perder noção das coisas. Talvez perdendo a noção, ele poderia ir para casa e dormir com a mulher e esconder tudo que ele tinha feito. O que Urias fez? Não fez. Homem fiel, mesmo bêbado, fiel. As coisas que ele acreditava sobre o seu trabalho. Davi está sem domínio próprio. O que ele faz? Davi manda uma carta para o comandante, para mandar matá-lo. E o que Davi faz? Ele dá a carta para Urias e fala: leva essa carta para Joabe. O próprio guerreiro leva a carta que o sentencia à morte. Um guerreiro dos 30 fiéis dele. Davi está fora de controle. Está sozinho. Ninguém consegue controlar mais essa situação. Tudo que acontece é terrível. Tudo que acontece é um erro. Tudo que acontece agora vira tragédia. Ele perde todo o seu controle. Ele perde toda a sua credibilidade sobre seus funcionários, sobre sua família, sobre tudo. O que acontece? Ele ainda continua cobertando tudo. Acompanhe comigo no capítulo 12, versículo 1. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Esse não quis matar um dos seus próprios animais, para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. E isto é o que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tomei você, eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu
eu teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, por que você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias? Sempre algum dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso, quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Sabe o que mais me assusta de tudo isso que a gente lê? Davi era um homem de Deus? Era. Davi tinha relacionamento com Deus? Tinha. Davi tinha um coração de Deus? Tinha. Davi escrevia salmos, hinos, canções. Mas nesse momento da vida dele, Davi se isolou. Ele estava indo à igreja, ele conduzia a igreja, ele tinha seu relacionamento com Deus, mas ele estava com quem? Sozinho. Ele ficou tão duro, tão cego, tão perdido, que o único jeito de quebrar o coração dele foi mandar um profeta. Só um profeta resolveria a vida desse cara. Só um profeta acordaria ele e revelaria todo esse pecado. Davi não tinha ninguém na vida dele. Tudo é revelado. Davi se quebranta. Ele escreve Salmo 51, depois dessa conversa com Natã, que é um salmo impressionante de um homem quebrantado. E aí no versículo 13, então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor, contra Deus o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque, fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, seu filho morrerá. Deus o perdoa, mas não tirou as consequências. E se você ler do versículo 15 ao 18, o que acontece? O filho dele, com Batseba, morre. Essa é a primeira consequência direta do que ele fez. Em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1, o que acontece? Aí o filho dele, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amon, apaixonou-se por ela. O que acontece? Um filho dele dorme com uma meia-irmã dele. Estupra essa irmã. Faz uma armação. Essa irmã sai envergonhada e contra para o irmão. O outro meio-irmão planeja matar o que fez aquilo. E o que acontece? Ele mata. E depois o próprio filho, Absalão, começa a se revoltar contra o pai e quer tirar o pai do reinado. Nada, ninguém conseguiu ajudar o coração de Davi. Quando ele viu Batseba, ele estava isolado. Davi era inacessível. Inacessível. Teve que mandar um profeta para abrir o coração dele, para ele cair em si. Irmãos, essa história podia ser diferente. Essa história podia ser diferente. Abre lá comigo em 2 Samuel 11, versículo 1. No início da história, onde nós começamos. O que fala a Escritura? Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Isso é o que aconteceu, porque Davi estava isolado. Mas se Davi tivesse um grupo de amigos, parceiros de discipulado, ou qual nome for, ele falaria assim, talvez. Davi mandou que Joabe e seus oficiais do exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas
e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi chamou seus amigos e disse: cara, eu estou muito cansado. Eu estou num desânimo enorme. Não estou com nem um pouco de vontade de ir para essa guerra. O que vocês acham? O que eu devo fazer? O que vocês me aconselham? O que você acha que os amigos dele teriam dito a ele? Amigos dele eram soldados dele, os fiéis escudeiros. Provavelmente eles falariam: Senhor, Davi, agora é a época da guerra. Está escrito aqui na Bíblia, inclusive. É a primavera, é a época que os reis saem para a guerra. Não vamos com a gente. Davi, você é rei. Davi, você é ungido de Deus. Com você nós somos mais fortes. Com você a gente sente mais a presença de Deus. Você é ungido. Você matou o gigante. Você é uma inspiração para nós. Você é uma inspiração para o exército. Davi, quando você aparece em cima do seu soldado, em cima do seu cavalo, andando na frente dos soldados, o povo se enche de poder. As pessoas se inspiram em você, Davi. Vamos com a gente, com certeza. Se ele tivesse amigos, um círculo de relacionamentos, como estaria a família de Davi depois disso? Completamente diferente. Se Davi fosse acessível. Irmãos, hoje de manhã eu quero perguntar para você: nós somos acessíveis? Cada um de nós dessa igreja, você é uma pessoa acessível? Não responda essa pergunta. Pergunte para pessoas que conhecem você. Porque a gente acha que é acessível, né? A gente, não, claro, eu sou um cara aberto. Pô, eu sou humilde pra caramba. Pode falar qualquer coisa. Deixa a tua mulher falar aquela frase: precisamos conversar. Aí você vai ver quão acessível você é. Sabe, eu perguntei para minha filha ontem: filha, você acha que eu sou um cara acessível? Ela ficou pensando. Aí ela falou: não, pai, você é acessível. Mas às vezes durante a conversa não é fácil de convencer. Não, eu falei: uma coisa é a conversa, beleza, eu tenho que mudar. Mas a pergunta é se você tem medo de falar. Se eu te dou medo, se eu te afasto. Quando você pensa em falar comigo sobre coisas, você pensa: eu não vou falar que meu pai não vai ouvir, é isso que você pensa? Ele falou: não, eu não penso isso. Eu falei: que bom. E ontem eu passei o dia ligando para vários amigos meus, perguntando isso. Eu sou um cara acessível? Falei com o Marcelo. Marcelo é muito amigo meu, me conhece muito. Falei: Marcelo, você acha que eu sou acessível? Ele falou: você melhorou bastante. Ele falou: antes era difícil, cara. Antes eu ligava para você, parece que você já queria desligar o telefone na mesma hora. É verdade, eu lembro disso, várias vezes eu fiz isso. Ele falou: você, às vezes, quando as pessoas não tinham uma opinião como a sua, você mudava, até o jeito de você falar, a tua voz mudava. E é verdade, eu era tão arrogante quando pessoas não pensavam como eu, que quando a gente ia para a reunião, o Marcelo falava assim: ó, a gente vai para uma reunião difícil, então você fica quieto. E é verdade, ele falava isso para mim: você vai ficar calado. Aí eu entrava mudo, você ia calado. Aí eu falava assim: que reunião boa, hein? Uau! Que era tempos difíceis. E eu não era acessível, não era fácil. Pergunta para sua esposa se você é acessível. Pergunta para pessoas que você conhece. Pergunta para pessoas que têm acesso a você: é fácil vir falar comigo? É fácil vir falar das coisas que você vê? É fácil alguém vir falar da sua família e dos seus filhos? A gente é tão resistente quando alguém vem falar dos nossos filhos, né? A gente já levanta uma barreira. O que tem que acontecer para você ouvir? O que tem que acontecer para alguém entrar na sua vida? Sabe, anos atrás, um amigo nosso da igreja aqui, ele resolveu mudar a vida dele. Ele foi viajar para a terra natal dele, aí ele voltou decidido a voltar para a terra dele. Decidido. Ele não pediu conselhos nem para a esposa e nem para os filhos.
Ele só falou, nós vamos. Todos nós que éramos amigos dele fomos falar com ele. Por que você nunca buscou ajuda? Por que você nunca se orientou? Por que você nunca buscou? Ele falou, porque eu sei como vocês pensam. E eu não penso assim. Então por isso que eu nunca busquei ajuda de ninguém. Uma pessoa inacessível. Cristão. E ele fez do jeito que ele queria. E a vida dele virou mais ou menos como a vida de Davi, uma tragédia. Hoje ele é um homem divorciado e uma família completamente desestruturada. Irmãos, é muito perigoso andar sozinho. Muito perigoso. Isso pode acontecer conosco. Sabe, a gente tem que preferir saber de nós mesmos e saber dos nossos pecados. É melhor a gente saber dos nossos pecados, irmãos, que ver as consequências que isso vão trazer para nós e para a nossa família. Sabe, alguém sempre vai poder ver o que você não vê na sua vida. Sempre Deus vai usar alguém para te ajudar, sempre. Mas a gente está disposto a permitir que pessoas tenham acesso à nossa vida, que nos ajudem. Sabe, às vezes tem coisas na sua vida que nem você sabe o que está acontecendo. E talvez a gente tenha pinta de acessível, mas na verdade a gente é fechado, bloqueado, com medo. A gente quer ser acessível, quer esperar as tragédias chegarem em nossas vidas. Sabe, Deus vai perdoar qualquer coisa, mas as consequências sempre vão ficar em nossas vidas. Sabe, em Provérbios 24:16, a palavra de Deus diz: a pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Sabe, a gente pode cair muitas vezes. A pergunta é: quem que vai te estender a mão para te puxar do chão? Quem que você vai deixar estender a mão? Quem que você vai deixar te ajudar? Só alguém que está rodeado perto de você. Sabe, nós precisamos de pessoas que vão falar conosco, que vão me desafiar e desafiar você a falar do coração. E eu quero expressar hoje de manhã a minha profunda gratidão por algumas pessoas que eu realmente tenho me encorajado muito de ter amizade com elas. Eu e a Sandra, a gente tem decidido a construir círculos. Eu quero agradecer muito a vida do Miquel e da Andréia. Eu já tentei ser amigo do Miquel anos atrás e ele não deixou. Ele lembra disso. Eu marcava tempo, ele nem aparecia. E eu vou dizer que não é fácil chegar perto do Miquel, que o Miquel é um homem forte com Deus. Forte na altura e forte na voz. Mas eu estou extremamente agradecido pelo trabalho que Deus tem feito em nossos corações para a gente se tornar amigo. Quero agradecer vocês. A gente construir juntos, em círculos, olhando um para o outro. Quero agradecer você, Marcelo e Rosângela. Tantos anos nós estamos juntos. Rapaz, nós já passamos tanta coisa difícil na vida. Eu lembro quando a gente ia para o Ibirapuera, nos tempos mais difíceis da nossa vida, que eu estava chutando o pau da barraca e você me encorajava. E nas outras vezes que você chegava e eu te ajudava. Quero agradecer você, Chicão e Zarif, amigos fiéis. Chicão e Zarif, tantos anos juntos. Zarif estudou a Bíblia com a minha filha, ajudou tanto a Bruna, tem ajudado a nossa família. Chicão com o amor dele, a paciência, a servidão dele. Sou tão grato a vocês, pelo amor que vocês têm por nossa família. E às vezes que a gente se senta em círculos e fala do nosso coração. Que privilégio eu tenho de ter amigos como vocês. Antônio e Maria, puxa vida, como a gente tem construído, como Deus tem transformado a nossa amizade, como a gente tem tido coragem de expor nossos corações na mesa, nossos medos, nossas dificuldades. Pô, e eu tenho muitos para agradecer aqui, mas esse é um ambiente que eu me sinto quem eu sou, um irmão na fé. Com eles eu não sou pastor, com eles eu não sou o líder da igreja, eu sou irmão na fé. Sou tão grato ao Jorge e a Ana, mas principalmente a influência que o Jorge tem tido na minha vida. O Jorge é um dos caras mais abertos que eu conheço na vida.
ele fala do coração dele com uma naturalidade, uma facilidade. O Jorge não se esconde, não mascara, ele é honesto, ele luta para ser aberto, ele faz questão de ser aberto, ele é um impacto na minha vida, nessa área de relacionamento, impressionante. Eu sou grato a Deus por ter homens que têm o Espírito Santo, que conseguem chegar no meu coração. E eu não sou uma pessoa fácil, não, eu sei disso, eu sou teimoso pra caramba. Eu estou ficando mais velho, estou ficando mais teimoso, é verdade. Eu sou difícil às vezes de mudar meu pensamento, difícil engolir o sapo. Mas esses homens, por meio de Deus, pelo meio do Espírito Santo, têm me ajudado a ser uma pessoa que se torna mais acessível. Eu sou muito agradecido pelo impacto que Deus faz na vida de homens para ajudar a gente. Para terminar hoje de manhã, eu quero falar de um homem que, ao contrário de Davi, teve relacionamentos. Abre sua Bíblia, vamos terminar lendo essa escritura, Mateus 26, 37. Mateus 26, 37. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande, que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Foi impressionante Jesus. O que ele está falando? Fica comigo. Permaneçam comigo. Eu necessito de um círculo de relacionamento. Por favor, me ajudem. Jesus tinha esse círculo de relacionamento íntimo. E olha, a gente nunca vai encontrar alguém mais profundo com Deus do que Jesus, não é verdade? Alguém que tinha um relacionamento exemplar com Deus, alguém que era forte com Deus, que dependia de Deus, uma pessoa perfeita, sem pecados. Um homem como esse está dizendo para nós: eu necessito de relacionamentos. Como homem que era, Jesus diz: eu preciso da ajuda de vocês. Fiquem aqui vigiando comigo. Irmãos, um relacionamento íntimo com Deus, como Jesus tinha, não tira de nós o privilégio de ter relacionamento com pessoas. Ao contrário, quando a gente pensa, porque alguns pensam: não, eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Então por que Jesus fez isso? Por que Jesus expressa a sua necessidade um dos outros? Com certeza. Senão Jesus não precisava ter amigos. Eu tenho Deus, para que eu preciso de alguém na minha vida? Irmãos, nenhum de nós é como Cristo. Nenhum de nós nunca pecou. Nós somos mais como Davi. Os que pecam, os que pisam na bola, os que se isolam, os que ficam sozinhos, os que têm fraqueza, os que se desanimam, os que se pecam. Eu e você temos muitas necessidades, cada um de nós, de encorajamento, de apoio, de ser ouvido, de sermos advertidos. Estamos dispostos a permitir que pessoas façam isso conosco? Ou melhor, a gente está disposto a pedir como Jesus pediu. Como Jesus pediu: por favor, fiquem aqui vigiando comigo. Sabe, nós temos muitas áreas da nossa vida para cuidar. Eles vão pôr na tela daqui a pouco algumas das áreas. Cuidar das nossas feridas, cuidar do nosso tempo, cuidar das nossas famílias, cuidar dos nossos medos, do nosso desânimo, nosso orgulho, nosso egoísmo, nosso pecado. Há tanta coisa que a gente precisa de pessoas para nos ajudarem, para nos amarem, para nos encorajarem, para dar a mão, para levantar, para erguer, para edificar, para glorificar o nome de Deus em nossa vida. Nós precisamos disso, com certeza. Davi, o homem segundo o coração de Deus, no momento da tentação, com quem ele estava? Sozinho, isolado. No momento mais difícil de Jesus, com quem que ele estava? Com os melhores amigos. Fiquem comigo, pelo amor de Deus. Orem por mim. Quem nós vamos ser? Davi? Ou vamos ser como Cristo, que clama, que pede, que insiste, que liga? Vem, vamos estar junto. Vamos estar junto. Eu preciso.
Eu preciso. Sabe, Jesus, sendo Deus, compartilhou seu coração com seus amigos e Deus o fortaleceu e o ajudou a ter mais força para enfrentar o desafio da cruz. E, na verdade, ele convidou os amigos. Mas o que os amigos fizeram? Você lembra bem? O que eles fizeram? Dormiram. Mas o ponto aqui é a humildade de Cristo. É a humildade dele de compartilhar a sua fraqueza com os outros e pedir ajuda. O que a palavra de Deus fala em 1 Pedro 5,5? Deus abençoa os humildes. Deus abençoa os humildes. Deus, Ele abençoa os humildes. Por isso que Ele deu tanta força para Cristo, mesmo seus amigos terem ficado dormindo. Hoje de manhã, quem nós queremos imitar? Davi ou Jesus? Nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus. Que nós possamos desejar de todo o nosso coração, expor o que a gente precisa, nossas necessidades, nossas fraquezas, mas principalmente, irmãos e amigos, que a gente possa se cercar de amigos que nos amam, que são corajosos, valentes, que amam nossa alma, como Cristo a ama, que vão ser usados pelo Espírito Santo de Deus, para nos transformar mais e mais e mais a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Que a gente saia daqui, meditando e decidindo construir círculos de relacionamento. E que com tudo isso, possamos glorificar o nosso Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e meditar na palavra do Senhor. Senhor, te agradecemos por essa manhã. Com certeza temos tanta admiração por Davi, tanta admiração por tanto amor que ele teve pelo Senhor, tanta fé. Pai, os salmos que ele escreveu, o Salmo 51 é um salmo impressionante. Mas, Pai, nessa manhã nós queremos olhar para dentro de nós mesmos e perguntar para nós: quem são meus amigos? Quem são aqueles que eu tenho chamado para sentir a minha dor? Para apoiar-me no momento que eu não tenho força? Para me ajudar quando meus joelhos enfraquecem? Quando meu coração desanima? Pai, nossa oração hoje de manhã é que a gente possa ter os olhos fixos em Jesus. Que possamos, com sabedoria, com a ajuda do Seu Espírito Santo, construirmos círculos de relacionamento, onde não vamos ter medo, nem insegurança, mas que a gente vai ter a honra, o privilégio de poder falar quem nós somos, como somos, o que passa em nossos corações, as nossas aflições e os nossos medos. Pai, eu oro de todo o meu coração, que a gente construa relacionamentos assim nessa igreja, relacionamentos como Cristo construiu, como Cristo edificou e como Ele sonha que cada um de nós tenhamos. E que esses relacionamentos juntos, Pai, vão ajudar toda essa igreja, um a um, irmão por irmão, a se formar cada vez mais a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Pai, vai na frente, conduza cada um de nós, nos pegue pela mão, nos tire do egoísmo, nos tire do isolamento, nos tire de nós mesmos e nos cerque com aqueles que o Senhor tem levantado, para nos juntos irmos aos céus, honrar e glorificar o Senhor. Tudo isso agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Ótima semana, muito obrigado, meus irmãos.